Seja bem-vindo a mais um SuporteCast. Meu nome é Rafael Braga, eu sou seu host por aqui. Sigo aqui mais uma vez com meu co-host, Francisco Barsi, o famoso Chicão da Suporte. Chico, qual é o tema do episódio de hoje? O tema hoje é interessantíssimo, gestão de marca. E para conversar com a gente aqui sobre esse tema, temos uma convidada de honra hoje, né? Paola Francesconi, advogada de formação, fundadora da agência de marketing Orquestra e especialista em branding e posicionamento digital para pessoas e empresas. E também tem a árdua missão de ser minha digníssima esposa nessa vida. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Rafa. Obrigada, Chico, por me receberem aqui. De tudo isso aí que você me apresentou, realmente a tarefa mais difícil é conviver com você todos os dias, né, Rafa? É difícil, mas é prazeroso, né, Chico? Diz aí. Não da mesma forma, né? Não da mesma forma, para deixar isso bem claro. Exclua fora dessa. Essa foi boa. Então, assim, para a galera entender o tema do que a gente vai falar aqui hoje, a gente está falando sobre gestão de marca. E existe existe um nome muito específico para isso, que é branding. E aí, para que a galera entenda o que a gente vai falar aqui, vamos começar bem por essa definição. O que é branding? Bom, branding é uma palavra em inglês, né? E que não existe uma tradução literal para essa palavra em português. Mas, né, para explicar o que ela significa, a gente fala que branding é a arte de construir marcas, né? De você gerenciar uma marca ao longo do tempo. E pode parecer muito abstrato esse conceito quando a gente fala assim, beleza, Paola, eu entendi que branding é construir marca, mas o que é construir marca, né? Então, para a gente começar a esquentar esse papo aqui, é importante a gente entender o que é uma marca, no final das contas, né? Ainda mais trazendo isso para o cenário de vocês vendem produto, né? E as lojas de autopeças, as oficinas, né, elas vendem produto. Então, quando a gente fala de marca é aquilo que a gente consegue acoplar diferenciação em coisas iguais, né? Então, se eu tenho dois produtos tecnicamente iguais, onde eles me entregam funcionalidades iguais, por que eu vou escolher um produto, né, e não vou escolher o outro? Então, quando a gente está falando de marca, a gente está falando de algo intangível, aquilo pelo qual faz com que eu queira escolher algo frente a outra coisa que é aparentemente igual. Então, quando a gente entende que marca é trazer essa diferenciação e branding é gestão de marca, no final das contas, branding é como você gerencia essa diferenciação ao longo do tempo. Né? Ações práticas e estratégias para que você construa essa diferenciação ao longo do tempo, seja de uma empresa, seja de uma pessoa, né? Ao longo da conversa aqui a gente vai entrando nesse conceito aí também de marca pessoal, que também é muito importante quando a gente fala de branding. Então, Paola, assim, vou tentar ainda ser mais sucinto. Brand é tentar transformar iguais a uma coisa igual, mas ele tem que ser diferente. É isso, Chico. Você trazer desigualdade em coisas aparentemente iguais. Quando você olha para duas coisas aparentemente iguais, sejam duas empresas que oferecem os mesmos tipos de produtos e serviços, ou dois profissionais tecnicamente iguais, qualificados, fizeram as mesmas especializações, né? E mesmo assim, todos os dias a gente tem que tomar decisões. A gente já acorda sabendo que a gente tem que tomar decisões. Então, quando a gente fala de branding, é trazer também para essa escolha, para essa tomada de decisão, um processo fácil, né? Então, se eu tenho que escolher entre dois profissionais, por que eu vou te escolher em detrimento do Rafa? Por que eu vou escolher a Suporte em detrimento de outras distribuidoras que a gente tem no mercado automotivo, né? Então, você começa a entender que, no final das contas, o teu cliente, ele não compra só a tua funcionalidade técnica. Ele vai comprar outros atributos e, às vezes, vai pagar mais caro por isso, né? Essa é a nossa intenção também, é fazer com que você consiga elevar o valor dos seus preços, né? Então, quando você constrói uma marca no mercado, uma marca forte, você consegue pegar coisas, né? Que foi o que você falou, aparentemente iguais, tecnicamente falando, e você consegue diferenciar uma coisa da outra. E muitas vezes você vai conseguir
que o seu produto, seu serviço valha 10x e o produto, serviço de outra empresa valha x, né? Por conta dessa gestão estratégica de marca. Mas é muito legal a gente falar, quando a gente entra nesse tema mais profundo de marca, é a gente entender que não adianta a gente querer dizer que a gente é melhor que alguém. O que vale, no final das contas, é a percepção das pessoas com relação ao nosso produto e ao nosso serviço. Quando a gente fala de marca, é muito importante a gente entender que marca não é aquilo que você diz que a tua empresa é. Então, eu quero que a Suporte seja a empresa mais inovadora do setor automotivo, né? Você tem o quê? Uma visão de marca. É assim que eu quero ser percebido. Mas marca não é isso que eu falo. Marca é o que vocês percebem. Então, para que eu faça com que a minha marca seja percebida dessa forma, eu vou ter que mover ações intencionais, estratégicas, seja de comunicação, e aí entra também a importância do marketing. Hoje, ações internas dentro da própria empresa, né? Para que a minha empresa, a Suporte, seja a empresa mais inovadora do mercado automotivo de fato, né? E quando a gente fala de fato, que os outros percebam que ela é assim. Isso é marca. É o que o outro percebe ao seu respeito ou a respeito da tua empresa. E não aquilo que você efetivamente diz que é, né? Como se fosse uma imposição unilateral. E você comentou aí sobre fazer essa gestão de marca tanto para empresas quanto para pessoas. Traz assim pra gente até um exemplo do seu próprio mercado que você atua mais hoje, que é o mercado de advogados, escritórios. Como que isso existe de forma separada e se complementa depois? Até é interessante, né, que você falou aí, me apresentou como advogada de formação, Rafa. Eu sou advogada de formação e ao longo ali, nos últimos 4 anos, por aí, eu fiz essa transição de carreira, abri uma agência de marketing e hoje a minha agência ela é especializada também no mercado jurídico, né? E a gente atende advogados, profissionais autônomos e a gente também atende escritório, que aí a gente tem uma diferenciação bem na prática ali de o que é uma marca corporativa, porque às vezes o escritório, apesar dele ter ali o nome de 2, 3 sócios majoritários ali, às vezes o escritório tem mais de 40, 50 colaboradores, né? E todos os dias, todos os advogados estão ali construindo a marca do escritório. Então, é uma marca corporativa. E quando a gente fala de branding, é muito interessante a gente entender que, assim como marcas corporativas, vou trazer uma marca gigantesca aqui, Coca-Cola, a Amazon, a Suporte, né? Que são marcas empresariais, também podem aplicar o branding, mas pessoas também podem aplicar. Lá, hoje, na agência, a gente tem... Rafa pediu para eu dar uns exemplos, né? A gente tem clientes nossos, assim, que estão com a gente até, sei lá, há uns 2 anos, já eram super referência no offline, naquilo que eles faziam. Eles já... Por exemplo, a gente tem uma cliente lá que é especialista na área dela, de direito médico, há 20 anos. Mais de 2 décadas aí. Só que ela chegou num ponto da carreira dela que, apesar dela ter bastante conexão, cliente já fidelizado no offline, ela passou por uma mudança de carreira, né? Principalmente ali num pós-pandemia, que a gente sabe que muitas pessoas fizeram pelo menos uma micro-transição de carreira. Ela passou por esse momento, assim, na pandemia, e ela falou, cara, eu preciso que as pessoas me enxerguem diferente, porque eu estou diferente. Hoje a minha vida profissional é outra, a minha vida pessoal é outra, a minha família está diferente, a minha composição familiar está diferente. Então eu preciso o quê? Reposicionar no mercado. E aí quando a gente fala de reposicionamento nesse caso, você vê, ela não parou de ser especialista ou trocou de área. Muito pelo contrário, ela continuou atuando na área que ela atua já há mais de 2 décadas, mas a gente começou a trabalhar, né, com ações estratégicas que a gente pode até entrar depois em alguns pontos interessantes para construir marca, mas a gente começou a traçar essas ações de estratégia na comunicação dela para que ela começasse a passar novas percepções para os clientes. E aí, é claro, né, puxando sardinha para o meu lado da internet também, que a gente trabalha com isso. Hoje a gente tem uma ferramenta gratuita onde a gente consegue diariamente construir
o quê? Percepções sobre o que a gente faz e quem a gente é. E hoje, assim, depois de 2 anos com a gente, ela... Não posso dizer que ela já era muito fera no que ela fazia, mas com certeza, com muito mais visibilidade e atraindo novas oportunidades de negócio, isso aí com certeza a gente conseguiu. Ela escalou o negócio dela, né? Escalou. E, por exemplo, antes, Chico, ela era advogada, tá? Ela fazia alguns treinamentos ali na área dela, mas hoje em dia ela tá dando palestra no Brasil inteiro sobre o tema dela. Defendendo o médico, né? Defendendo a medicina, a autonomia médica. Então, assim, você vê que ela não mudou nada do que ela já era. Ela já era muito fera. A técnica dela é a mesma. Perfeita. Ela já sabia muito do que ela fazia já. Mas a gente conseguiu trazer novas percepções, né? E fazer com que ela atraísse oportunidades diversas e monetizasse isso. Então, se você parar para pensar, quando a gente fala de brand, não tem como a gente traçar uma estratégia de marca sem a gente pensar no negócio da pessoa, no modelo de negócio, no serviço que ela está querendo oferecer ou no produto que ela vende, né? Então, quando a gente até faz esse paralelo de marca pessoal, marca corporativa, não tem como a gente construir uma marca sem entender o negócio, sem entender o público, o cliente ideal para aquele negócio, a visão daquele negócio, né? Aonde que o negócio quer chegar. Então, tudo isso também é muito importante quando a gente fala de branding. Isso é legal porque a gente na Suporte vem fazendo uma mudança grande na forma que a gente se comunica de uns 2 anos para cá também, assim, mais ou menos. E na prática, a gente tem os mesmos serviços que a gente sempre ofereceu como distribuidor. Só que a gente entendeu na nossa estratégia o que a gente queria comunicar de forma mais forte. E aí tudo se transformou e vem dando muito certo, a gente continua crescendo. E eu vejo que às vezes alguns negócios, principalmente assim, lojas de autopeças que estão em polos automotivos, né, que a gente vê uma concentração enorme de lojas, às vezes 100 lojas em um espaço muito reduzido. Você vê que todo mundo chega lá e copia os outros, né? E fazendo igual a todo mundo. Então é uma loja padrão, obviamente. Tem alguns que são diferenciados sim, mas eu estou falando aqui mais da média, né? Na média, como que esses negócios são. E eu entendo, porque a pessoa às vezes ela olha para o lado e vê que tem uma loja que está ali há muitos anos e que vende bem, fazendo igual a todo mundo, então ela acha que o certo é simplesmente fazer igual a todo mundo. E não passa por um exercício de... E é normal isso, tá, Rafa? em todos os mercados, né? E aí não passa por um exercício de entender assim, olha, se eu quero ser bom nisso aqui, nesse atributo, é isso aqui que vai me fazer ser muito diferente de todo o resto do mercado, então eu vou começar a comunicar isso. Eu não vejo essa diferenciação, e quem faz você vê que se destaca nitidamente, né? Como o trabalho desse cara avança. A gente tem alguns exemplos de clientes muito bons nisso, né? Porque comunicação é algo muito difícil. Para a gente chegar nesses últimos 2 anos que nós fizemos aqui no nosso Suporte, qual o esforço que a gente está fazendo aqui para... Assim, a gente tem que sair muito da caixa, né? Por exemplo, essa sua cliente, a gente pode fazer paralelos comigo, com a Suporte e com qualquer cliente nosso. Ela teve que furar uma bolha. Total. Entendeu? Total. Porque atrás da mesa ela com certeza se sentia muito mais confortável e com todo o arcabouço que ela construiu ao longo da vida dela. Tecnicamente, ela conhece todas as leis, todos os parágrafos, todos os incisos, toda a jurisprudência. Mas você apresentar isso para uma plateia de forma que ela seja entendida e ela perceber que isso é mais uma perna do negócio dela, ela tem que estar muito disposta e se jogar mesmo, né? É ousar, né? E às vezes não é todos que estão querendo fazer isso. Total. A primeira coisa que você precisa internalizar, a primeira não, a segunda, porque quando eu falo de primeira coisa que você precisa internalizar para começar esse trabalho de gestão de marca, é entender que você tem uma marca, tá? E pode parecer bobo isso que eu tô falando, mas eu sempre falo em todas as aulas que eu dou, todos os lugares que eu vou, se eu conseguir sair daqui desse podcast fazendo todo mundo que está assistindo a gente entender que tem uma marca e é uma marca, né? Porque apesar de você ter um negócio, você também é responsável por ele, né? E a gente vai falar um pouquinho dessa ligação entre marca pessoal e marca corporativa. Se eu sair daqui com todo mundo tendo entendido isso, tá ótimo. Mas existe uma segunda coisa muito importante, que é a vontade. Então, assim, pode parecer bobeira isso, né? De, tem que querer. Não, você tem que querer. Porque não adianta, você vai ter que investir tempo. E não digo aqui que vai te consumir muito tempo. Não, vocês mesmos vieram traçando
ações, fazendo, né, ações estratégicas ao longo desse tempo. Para quê? Para que vocês conseguissem começar a ter as percepções de diferenciação do mercado. Que agora vocês estão colhendo essas percepções, né? Então, eu sei, assim, a gente conversa, eu sei que você já tem feedbacks, retornos de pessoas que estão falando o que vocês querem que elas falem. Exatamente. Por quê? Porque lá no início vocês tiveram o quê? Desejo, vontade de se diferenciar. Para representar isso, eu acho bom aquele exemplo que você dá do restaurante. Conta essa para o pessoal entender. Esse exemplo é muito bom. É de um livro, inclusive, eu não gosto nunca de falar as coisas sem dar o nome aos bois, né? Então, assim, tem um livro que eu até indico para todo mundo, do Arthur Bender, que se chama Personal Branding. Esse livro é, assim, a introdução para quem quer construir marca pessoal, sabe? Depois, Rafa, você divulga aí o link para o pessoal aqui. Dentro desse livro tem um exemplo que, né, que o autor conta que todo mundo já viveu, todo mundo. Então, imagina só que eu tô com o Chico no restaurante, conversando, não conheço o Rafa chega para cumprimentar o Chico. Aí ele fala, oi, você quer? E aí, tudo bem? Aí ele vai me cumprimentar, né? Se ele for educado, oi, tudo bem? Tal, beleza. E o Rafa vai sair e vai para a mesa dele. O Chico, automaticamente, ele vai virar para mim e vai falar assim, esse aqui é o Rafael, ele trabalha com a gente lá no Suporte, né? Filho do Marcelo. Ele vai falar alguma coisa sobre o Rafael, ele vai falar para mim. E aí, quando a gente está falando de marca e percepções, marca é aquilo que os outros estão falando sobre você. Seja sobre você, seja da sua empresa. E muitas vezes, a forma como, por exemplo, o Chico pode te apresentar para mim é linkando você com o que você faz profissionalmente, né? Porque é difícil a gente separar, né, esses dois lados da nossa vida, né? O pessoal e o profissional. Então, automaticamente, o Chico provavelmente falaria assim, Paola, esse aqui é o Rafael da Suporte. Então, ele vai linkar a marca do Rafael com a marca da Suporte e aquilo vai ser a percepção dele. Né? Então, esse exemplo é muito bom porque você vê que é uma coisa cotidiana que acontece com a gente todos os dias e que diz muito sobre como você tem sido visto no mercado, como que as pessoas estão falando a seu respeito sobre o seu negócio, né? Então, esse exemplo é muito bom mesmo. Você me apresenta assim, né? Chicão da Suporte. O Chicão da Suporte. A marca do Chico é essa. Todo mundo já... É bom para a pessoa entender que ela já tem uma marca. Isso. Ela Total. só talvez não recebeu ainda de volta o feedback das outras pessoas mostrando como que ela está sendo percebida, mas ela já tem isso, né? E recentemente eu estava conversando com uma empresa que é cliente nossa lá e está fazendo a mentoria em grupo com a gente. Ela estava falando que no offline ela já tem uma reputação muito boa e a oficina deles tem um índice de recomendação muito alto e eles recebem muitos carros de fora do estado que mandam lá para eles resolverem, seja lá o que for. E só que isso acontece de forma orgânica. São indicações de alguém que usou o serviço e indicou para alguém. E aí você vê como que a marca dele já existe, é muito forte, né? É uma marca que é percebida como algo de valor e que vale muito a pena você mandar um carro para lá, por exemplo, mas não existe nenhum trabalho para amplificar isso. E não é e você vê, não é uma questão da pessoa não saber quem ela quer que a empresa dela seja, nada disso, porque ela já faz muito bem esse trabalho, mas não faz ideia de como fazer para amplificar isso. E o que mostra pra gente que, na prática, esse trabalho já foi feito a parte mais difícil, que é você realmente conseguir ser diferente, conseguir ser bom. Gerar boas percepções. Exatamente. Né? Agora tem que aprender a criar uma estratégia para isso ser amplificado, né? Paola, me deu uma ideia aqui. Vou te fazer uma pergunta. Você está nesse tempo, já está nesse ramo já há um tempo, já fazendo consultoria de imagens, né, de gestão de imagens. Porque eu acho que assim, a pessoa... Você vai, um cliente, um futuro cliente te procura para você fazer uma consultoria para ele. Aí você vai conversar, ele te apresenta uma marca que ele acha que ele tem. Isso é muito importante. Ele tem a percepção da marca ideal. Vamos botar aqui bem entre aspas. Você consegue numa conversa ou... Aí você chega em um determinado momento da conversa que tu vê que a marca que ele acha que ele tem não é nada daquilo. E é uma marca até na ponta é ruim. Como é que se dá essa conversa? Esse ponto, inclusive,
trazendo o final da tua fala com essa pergunta do Chico, é muito interessante a gente falar. Aí eu vou ser um pouquinho técnica, mas é fácil esse conceito. A diferença dentro do branding, né? A gente tem alguns conceitos legais, assim, de aplicar na prática. E existem 2 conceitos que são a identidade de uma marca, né? E a imagem dessa marca. Quando a gente está falando de identidade, é como se a gente estivesse olhando no espelho. O que a gente vê da nossa empresa, né? Ou de nós mesmos, que foi o que você falou. O cliente senta na mesa e fala, eu sou assim, eu sou aqui, eu faço e aconteço, né? Por quê? Porque ele está trazendo para você a percepção dele sobre ele mesmo, que nem sempre está alinhada com a imagem que a marca dele tem no mercado, que é o quê? A percepção do outro, que é o que vale. Isso. Não adianta você... A primeira coisa que eu falei aqui foi isso, né? Não importa aquilo que você fala sobre si, e sim o que o outro percebe. E se você não está sendo percebido da maneira como você deseja ser, ou o que você precisa ser para potencializar muitas vezes o teu negócio, sabe? Ou a tua empresa, para furar uma bolha de mercado, ela precisa agir, enfim, de uma certa forma, e ela não está conseguindo. Então, ela precisa também desse termômetro. É o que mais importa, é a percepção do outro, né? Nesse jogo de gestão de marca. Só que nem sempre a pessoa está sendo vista da forma que ela deseja. E aí, eu sempre falo assim, se você chegou para fazer esse processo, seja da tua empresa, seja da tua própria marca pessoal, que não tem como tirar uma coisa da outra, né? Ainda mais quando você, por exemplo, é o fundador da empresa, né? Hoje, eu sou fundadora da minha agência. Não adianta. Minha agência deve ter 2 anos. Tem 2 anos de mercado. Não adianta. As pessoas ainda vinculam o meu nome ao nome da agência, né? E aí, eu tenho que entender. Eu quero que isso se perpetue ou não. Eu quero que a marca da minha empresa seja despersonalizada, né? Que eu tenha uma marca forte para também potencializar o meu negócio, mas que o meu negócio também seja algo que cresce sozinho, né? Que tem uma marca própria. Então, quando você parte do início desse processo, tem que rolar um alinhamento com a pessoa de que nem todo feedback que a gente vai receber pode ser positivo. Então, assim, até partindo para um lado prático, né? Como que a gente começaria a fazer um processo de gestão de marca, tá? Na prática. O primeiro passo de todos é você entender o cenário que você tá. Fazer um mapeamento da imagem que você já tem, que nem você me trouxe. Então, Paola, como que a gente faz isso na prática? Todos os dias você tem a oportunidade de entender como que você está sendo visto no mercado. Só que você perde essa oportunidade todos os dias. E tenho certeza que os clientes de vocês perdem essas oportunidades. Porque todos os dias ele recebe um cliente na loja dele. E ele tem a oportunidade de fazer uma pergunta. De entender como que aquele cliente está tratando ele. Porque, gente, a forma como as pessoas tratam a gente diz muito sobre a gente. Então, como que esse cliente está te tratando ali na loja? Com descaso? Se ele está te tratando com descaso, é porque você também não está tratando ele bem, né? Então, assim, além disso, você ainda tem a oportunidade de fazer perguntas, de sentar para tomar um café com um cliente que já está ali mais tempo comprando de você, sentar para tomar um café numa manhã com ele, perguntar, o que você está achando do nosso atendimento? O que você está achando da nossa funcionária nova que entrou, né? E ir captando esses feedbacks. A gente perde essa oportunidade. Eu falo assim, com propriedade. Lá na minha empresa, a gente também volta e meia perde a oportunidade de fazer essas perguntas, sabe? E esse é o primeiro passo. Porque não tem como você querer alcançar uma percepção, eu quero ser visto dessa forma, se eu não sei como que eu tô sendo visto agora. Eu preciso entender. Para depois fazer essa balança. Não, peraí. Eu quero ser visto assim. E o cliente já tá me enxergando dessa forma. Então, talvez o meu ajuste não seja tão grande. Possa lapidar, melhorar, aprimorar a minha comunicação, mas eu já sei que eu estou caminhando, né, para um ponto certo ali. Tem uma frase também muito boa, quando a gente fala de branding, que é até do filme da Alice no País das Maravilhas, que é: se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve. Então, no branding, isso é muito fundamental. Você tem que entender aonde que você quer chegar com o teu negócio, tá? Qual é o objetivo disso tudo. Você tem que se apropriar da imagem que você quer ter no mercado. E você tem que entender qual é o teu grande diferencial como empresa.
tá? E todos os dias a gente tem essa possibilidade de captar dos nossos clientes essas informações. Assim, eu percebo, você falou uma coisa aí que é muito óbvia, mas a gente, no dia a dia, os varejos não costumam fazer isso. O cliente entrou na loja, aí o cara quer fazer o orçamento, quer que ele feche o negócio, vá para o caixa, passe o cartão, pague e vai embora. Assim, essa jornada do cliente dentro do estabelecimento dele tem milhares de informações que ele pode pegar, catalogar e melhorar a experiência dele, mesmo que assim, às vezes vamos supor que um varejo em média atenda um cliente em 20 minutos. Esses 20 minutos dele dentro do estabelecimento dele tem que ser o mais prazeroso possível. E com essa dica que você deu agora, não custa nada, é só perguntar. Não custa nada, exatamente. É mudar um pouco a mentalidade de... Às vezes a loja se livra do cliente, ela não atende o cliente. Perfeito, Rafael, se livra. Perfeito. É passar logo por aquilo e tchau. Não quer conversar. O cara chegou, fez o orçamento, caixa ali, tchau, tchau, benção. Só que no final das contas, esse ato de você se livrar do cliente, você vai acabar perdendo o cliente no longo prazo, né? E quando você se preocupa com a experiência dele ao longo desse atendimento, né? Ainda que ele nem vá comprar, sabe? Ainda que ele nem vá comprar, você liga pra ele, às vezes o cara, já compra de você há uns 5 anos. Liga pra ele, um vendedor, né? Liga pra ele e fala, passa aqui na loja segunda-feira, vamos tomar um café aqui, conversar, bater um papo, se você tiver um tempinho. Ou, vamos almoçar quarta-feira, chama aí fulano, ciclano, vamos almoçar junto quarta-feira. Às vezes as pessoas esquecem que todo mundo quer comprar. Todo mundo. O seu cliente, ele quer comprar de você, mas ele não quer que você venda pra ele. Isso. Não quer. Se você começa a vender demais, ele não vai comprar, sabe? Então, transforma, né? Tem que transformar essa venda, na verdade, em pontos de conexão. Ligar, perguntar se tá tudo bem, se tá precisando de alguma coisa. Ou até assim, chegou um produto novo, chegou um produto diferente, né? Ligar, mesmo que ele não vá comprar, você tem lá no seu histórico a última vez que o cliente comprou, às vezes ele acabou de comprar esse produto. Mas você liga só para mostrar que você pensou nele, que você sabe que ele compra com frequência, né? Gente, essas coisas, no final das contas, fazem tanta diferença para você fidelizar esse cliente. E assim, qual é o resultado positivo, real, de pensar em todos esses pontos de contato de marca, de toda essa experiência, né, proporcionada? É você conseguir diminuir o custo de aquisição do cliente, que é aquilo que a gente estava conversando antes, né? Então, hoje em dia, quanto mais você fideliza um cliente, mais você reduz o custo para atrair outro cliente. Isso é muito positivo. Ainda mais no mercado de vocês, não é nem positivo, é essencial. Fazer com que o cliente fique ali na roda, girando, comprando sempre com vocês, né? Só que tem um ponto aqui que a gente falou, que a gente ainda não aprofundou, mas que é muito importante, é sobre você identificar qual é o teu real diferencial de negócio. Porque, assim, pode ser que o teu cliente seja aquele cliente que valoriza agilidade. Então, para ele, você parar para servir um café, não é isso que ele quer. Ele quer agilidade. Ele quer chegar, comprar um negócio rápido e sair. E tá tudo certo, porque é isso que o seu cliente valoriza. Mas pode ser que outro tipo de cliente valorize parar ali para tomar um café. Então, ao longo desse processo de aquisição e fidelização, é muito importante que vocês comecem a mapear os próprios clientes. Porque isso vai moldar a experiência de cada cliente ali dentro. Isso conecta exatamente com o que eu estava falando das lojas muito próximas, assim, né? Quando você vê que a loja está sem estratégia, ela está sempre indo para aquele lado de que ela tem que ter o preço ali no centavo mais barato do que o outro. Só que no fim das contas, é óbvio que preço é importante, né? Ele é um dos critérios de decisão, mas se ele não for algo muito diferente, for algo que está sempre ali competitivo, está próximo, se esse negócio entender qual é o mercado-alvo dele, ele consegue levar essa galera. Então, você deu um exemplo bom. Tem o cliente que quer agilidade. E aí, beleza. Ele vai fazer um modelo de loja ali, de atendimento de negócio, que vai fazer o cara entrar e sair voado. Se você pensar no McDonald's, por exemplo, com o drive-thru que você entra de carro e vai embora, é isso. Cara, ele tá longe de ser o melhor hambúrguer do mundo. Mas muito longe. Só que você sabe que você vai entrar ali,
vai sair do outro lado em 7, 8 minutos com sua comida na mão e você vai embora. Então, pode ser que tenham aí outros negócios, e tem, que o grande benefício dele é conseguir dar um crédito maior para o cliente. E ele acelera a compra do cara. Então, quem está recebendo um crédito, um prazo para pagar gigantesco, cara, talvez para ele não importe ali 1% a mais, 2% de diferença no preço, 3%. Então, cada um tem que ir entendendo a sua força e atacar aquilo. Eu lembro que há um tempo atrás, um cliente comentou comigo sobre até um concorrente nosso que estava com uma ação lá específica dele. Eu falei assim, cara, esse concorrente eu não olho. Eu não olho muito, porque eu sei que o objetivo que esse concorrente tem é outro, não é o mesmo que o nosso. É vender para o consumidor final também. São umas coisas que não é o que a gente faz. Então eu falo assim, cara, eu não olho muito para esse cara porque o nosso objetivo aqui dentro é ser o melhor distribuidor com o melhor serviço prestado para outro grupo. A gente quer atender um grupo de empresas aqui que não é essa estratégia que esse cara está tomando. E isso é muito libertador, porque você para de perder atenção com coisas que não são para você. Você aprende a dizer os não certos e olha para a estratégia de negócio que você tem, né? Você escolhe as suas batalhas. Isso. Sabe? Deixa eu fazer uma forçação de barra aqui. A gente falou muito de produto, né? Porque a suporte vende produto e bota serviço junto a isso aí e aumenta aí o valor percebido pelo cliente. Agora vamos falar de um profissional que vende basicamente produto. Vou forçar uma barra aqui danada, né? Que é o advogado... Gosto de desafio. Vamos lá. Que é o advogado e o dono do centro automotivo. Que basicamente o advogado a gente só vai procurar ele quando tiver uma pendenga e tiver um BO, é como ele vai ser procurado. Isso aí é certo. É certo. Tem um problema qualquer... Igual mecânico, né? Isso. Igual o cara que nos ouve aqui, que tem um centro automotivo, geralmente a clientela dele chega... Na grande maioria ainda é revisão curativa, não é preventiva. Tem, como tudo, tem exceção. O que esse profissional pode fazer para ele ser lembrado quando der um BO? Porque é o seguinte, você falou de escritório de advocacia, uma coisa que me vem à cabeça aqui, todos os grandes escritórios têm o nome de uma pessoa. Uhum. Não é uma coisa desvinculada a ele. Sim. Geralmente tem que ser o sobrenome. O escritório Barça de advocacia, mas a pessoa, porque fica muito personalista, porque essa pessoa, assim, a gente tem data de validade no mundo. Sim. Ela acaba e aí, como é que fica? Ela quer se perpetuar, né? Tudo bem, mas assim, não sei se tem escritório, que eu não acompanho esse ramo, se já tem escritório de advocacia com um nome, independente que tenha. Eu sei que no direito o sobrenome pesa muito. Uhum. Tem uma importância brutal. Como também o mecânico também tem. É o mecânico fulano. Isso aí, cara, esse cara aí é bom demais. Mas como é que você faz para primeiro, desvincular isso? E o seguinte, e qual o trabalho mais ou menos de brand que esses caras têm que fazer, cara? Ele tem que me lembrar quando der o BO, ou em outras situações, porque advogado não é só para BO também, né? Não, você tem que mas é mais comum, né? É mais comum, né? Essa é a ideia que me vem à cabeça desse profissional. E o mecânico também, né? Muito. Normalmente, o advogado é o mecânico do BO jurídico, é tipo isso. Mas essa pergunta que você me fez, é muito legal trazer esse comparativo dos mercados, porque essa pergunta, ela é feita por todas as pessoas. Hoje, lá na nossa organização da empresa, eu que toco as reuniões de fechamento, né, da parte comercial. Essa pergunta é mais frequente. Paola, hoje a gente tem, assim, trazendo para o jurídico, tá? A gente tem o contencioso, que é quando deu o problema, você vai entrar com a ação na justiça. E a gente tem o preventivo, né? Que são assessorias jurídicas, consultorias jurídicas, que são serviços prestados, às vezes mensalmente, ou você vai fazer, por exemplo, uma consultoria para implementar, regularizar uma parte da tua empresa, né? Enfim, a maior queixa dos advogados eu quero sair do contencioso, ou seja, eu não quero ficar dependendo de ação judicial para o meu negócio rodar, mas o cliente só vem quando o problema já estourou. Como que eu conscientizo o meu cliente sobre a prevenção? Sobre a importância dele ter um jurídico mensalmente ali acontecendo para que não estoure o problema. Porque a primeira coisa que o cliente lá no final vai falar eu não vou gastar dinheiro com assessoria jurídica, não vou investir nisso, porque vai dar problema mesmo e eu vou ter que gastar o dobro para resolver. É como se a gente estivesse falando de um carro. Isso. Eu não vou... No dia que o carro dá problema, eu levo no auto center.
É aquele cara que ignora a luz acendendo no painel lá até a hora que o carro parar, né? Eu de vez em quando, né, Rafa? Mas isso é muito comum. E aí, quando a gente fala de branding nessa etapa, a gente tem que pensar no seguinte. No final das contas, a gente quer gerar o quê? Valor, diferenciação para aquela marca que a gente está fazendo a gestão, né? Se aquela marca... Só que a gente não pode esquecer do modelo de negócio. Então, você vem para mim com qual é a sua necessidade. Eu quero vender algo que seja duradouro, preventivo, ali no dia a dia. Eu quero ser lembrado pelo meu cliente todos os dias, mesmo quando ele não tiver um problema. Porque quando ele tiver um problema, ele vai lembrar de mim, né? Mas como que eu faço para me manter visível, né, para ele e trabalhando ali essa consciência de que o meu serviço é importante? Aí a gente entra por uma etapa de comunicação quando a gente fala de branding, né? Sempre gosto de falar que dentro de uma gestão de marca, a gente nunca ignora o negócio, a gente nunca ignora o que aquela marca quer ser, né? Qual é a percepção que ela quer ter no mercado. E a gente nunca ignora a comunicação, porque é através da comunicação que a gente vai gerar as percepções desejadas. Então, quando a gente traça estratégias de comunicação, a gente entende quais são as melhores formas de aumentar a consciência do meu produto, do meu serviço, para que o cliente compre sem ter um problema, tá? Tô só contextualizando aqui antes da gente entrar. E aí, quando a gente fala de comunicação de marca, a gente, tem que entender qual é o nosso público, tá? Qual é a percepção que a gente quer gerar através dessa comunicação. E, principalmente, de tudo isso, quando a gente entende o público, é entender qual é a dor latente que ele tem. Qual é a dor latente? E entender o sentimento primordial dessa dor, tá? Porque eu só posso vir com a solução para aquela dor, para uma pessoa inconsciente da solução, vou explicar um pouco de uma forma mais clara daqui a pouco. Eu só posso vir com essa solução prática para essa dor depois que ele entende que ele tem uma dor. Então, a gente tem aqui 3 escalas de nível de consciência. Primeira escala, o cliente ele só sabe a dor que ele está sentindo. Ele não sabe por que ele está sentindo aquela dor e muito menos o que vai solucionar aquela dor, tá? Por que eu estou falando desse esquema aqui para vocês? Quando a gente tem um carro que escangalhou, o cliente já sabe qual é a dor que ele tem e ele já sabe o que ele tem que fazer para resolver. Ele vai levar no auto center e ele vai resolver. No caso do jurídico, se acontece alguma coisa na minha empresa, juridicamente falando, eu já sei que eu tenho que contratar um advogado, eu já sei que eu vou ter que entrar com uma ação e ponto, tá? Então, esse já é o 3º nível de consciência, onde eu tenho uma dor, eu sei por quê, eu sei qual é essa dor, eu sei o que eu vou fazer para resolver. Só que quando a gente trabalha com fidelização, para a gente fazer com que o cliente compre serviços que ele ainda não estourou a bomba, a gente tem que entender lá no início que ele não está consciente. Mas ele está consciente do quê? Do sentimento que ele tem. Vou trazer um exemplo para vocês do meu mercado, que eu acho que é bem legal para vocês aplicarem aqui. A gente tem um cliente lá na agência que ele faz inventário, tá? Que ele faz planejamento patrimonial, planejamento financeiro, né, para pessoas e empresas, faz holding, constituição de holding familiar e trabalha com essa parte de planejamento matrimonial, enfim. Aí, esse questionamento que você trouxe do preventivo, né, foi a primeira questão que ele me trouxe. Paola, como é que eu vou falar para o meu cliente que é bom ele gastar dinheiro para fazer um planejamento patrimonial antes de morrer? Né, para deixar o patrimônio dele organizado antes de morrer. Aí eu falei, beleza, ele não está consciente de que ele precisa disso. E ele não vai querer gastar dinheiro com isso agora. Mas existem algumas dores que ele não quer enfrentar. E que, com certeza, talvez ele já esteja enfrentando. Como, por exemplo, pode ser que ele não fale com o irmão ou uma irmã por alguma questão financeira da família, por um bem que foi deixado pelos avós, que não foi resolvido até hoje e que isso gerou uma desarmonia absurda na família dele. Ou seja, ele não está entendendo por quê. Ele está entendendo que ele tem uma dor, a desarmonia da família. E ele não quer isso para a família dele. Então, como trazer isso na comunicação, né, de uma forma clara? Você quer que os seus filhos, depois que você morrer,
tá sendo até bem agressivo na comunicação, mas depois que você morrer, você quer que os seus filhos não se falem mais? Você não quer isso. Correr esse risco. Você quer correr esse risco? Você não quer isso. Então, você precisa fazer um planejamento patrimonial. Ah, Paola, o meu cliente não pega nessas coisas, não. Beleza, então vamos lá. Você sabia que quando você faz uma holding, você tem a possibilidade de pular, às vezes, 2 impostos e economizar X mil reais? Quem não quer economizar dinheiro? Todo mundo. Ainda mais quando a gente fala de imposto. Então, assim, também uma outra chamada, né, na comunicação. Quando a gente vai para um caso de autopeça, a gente tem que trazer e identificar a dor que a pessoa sente antes de trazer qual é o problema que ela está enfrentando no final das contas. Porque às vezes ela não sabe nomear esse problema, né? Que nem esse meu cliente. Então, trazer e ao longo do tempo, através da sua comunicação, ir conscientizando esse cliente de que ele vai precisar contratar o seu serviço ou comprar o seu produto no final, é a melhor solução. Lembra que eu falei que todo mundo quer comprar, mas ninguém quer que você venda? Essa forma de se comunicar e ir aumentando o nível de consciência é a melhor forma de vender. Porque você vai trabalhando a dor, mostrando para ele que ele pode ter um problema e que é muito mais custoso para ele não contratar o seu serviço do que contratar ao longo do tempo. Não sei se eu respondi, acho que eu me perdi um pouco aqui. Nada, tá perfeito. Não, porque é o seguinte, porque a prevenção para tudo é muito difícil, assim. Isso, o profissional de medicina encara isso. Assim, a medicina curativa tá aí para isso, né? A gente faz pouca medicina preventiva. A questão do direito, são poucas empresas e pessoas que têm uma consultoria para antecipar problema. Cara, você está indo por esse caminho? Pode acontecer isso, isso, isso. Lógico que a decisão é toda sua. Se você quiser seguir aquele caminho, aí você já tem um advogado para resolver lá o contencioso. Estou usando uma expressão sua. E a mesma coisa é o mecânico. Ele até pode falar, assim, cara, se você tratar o carro desse jeito, vai acontecer isso. Aí a decisão é genuína de cada um. Mas a prevenção, pelo que eu estou observando aqui, eu acho que o brand vai ajudar o cara, não é convencer, é mostrar ao outro a importância da construção de alguma coisa para antecipar qualquer tipo de problema. Aqui, você falando isso, eu fiquei pensando aqui, criando uma espécie de campanha na minha cabeça para um auto center. De graça é essa, hein? De graça é essa. Mas assim, por exemplo, quando a gente trabalha a gestão da marca, a gente tem que trabalhar muito com sensações, né? Com emoções positivas em relação à nossa marca, né? E aí, quando você tem, por exemplo, uma oficina que faz ali, né, a análise do carro, né, de forma periódica, para que aquele carro não dê um problema e você fique sem se locomover, né? Então, como que a gente trabalha para mostrar para o cliente final a importância dessa prevenção? Aí você imagina uma campanha, né, publicitária ou um vídeo ou alguma coisa assim, mostrando um momento onde aquele dono daquele carro tá podendo fazer a viagem de 50 anos de casado com a família toda, com o carro, e vai fazer uma viagem longa e ele sabe que ele não vai ter problema nenhum nessa viagem, ele vai poder viver esse momento incrível com a família dele, porque o carro dele está sendo visto ali periodicamente e ele sabe que não vai dar problema no meio dessa viagem inesquecível. Então, é como se a gente estivesse trazendo o intangível, tá? Para você fazer um ajuste periódico no seu carro. Por quê? Porque você ter um carro seguro, que está sendo visto, está sendo cuidado, vai fazer com que você gaste o seu tempo naquilo que é mais valioso para você, que é uma viagem num momento inesquecível com a sua família, sabe? Então, essa é a forma de mostrar a importância do preventivo. Imagina só, você tá numa viagem para comemorar 50 anos de casado, tá com sua família toda, tá com seus netos todos e seu carro estraga no meio da viagem. Eu pensei nesse cenário. Sabe o que eu imaginei? Aquele trânsito num pré-feriado do Rio para Búzios,
na Via Lagos, tudo parado. 12 horas de estrada. E um monte, uns 3 carros parados no acostamento, porque o carro ferveu, sei lá. O cara tá com a família, cheio de gente dentro do carro, parado ali. Feriado, às vezes, de 3 dias, ele já perdeu um ali, porque ele não vai chegar lá na hora, né? E aí, no momento que era pra ser o momento mais inesquecível, talvez, você tem um problema desse. Agora, isso que você falou de vender dessa forma, eu lembrei, sabe o quê? Daquelas propagandas de cigarro antigas, sei lá, da Marlboro, que os caras vinculavam o produto, o cara fumando, a um super, sei lá, atleta, ou o cara lá no cavalo andando, ou descendo uma montanha de neve. Nada batia com nada, né? Assim, como que eles tentavam trazer uma sensação, né? Total. Pra quem comercial fumava. de perfume, não faz nenhum sentido. É. Nunca. Mas é isso, é o que aquele cheiro vai despertar. Gente, marca, no final das contas, você quer vender o ideal, né? É que você venda um estilo de vida. Então, quando a gente tá brincando aqui falando dessa campanha aí pras oficinas, né? Você tá vendendo um estilo de vida de um cara, mas aí, olha só como que você tem que identificar o seu cliente. Quem é o cliente central aqui? É o cara que tá comemorando 50 anos de casado com a esposa e que a maior conquista da vida dele é a família dele. Ele não vai estragar um momento desse porque o carro dele enguiçou no meio da estrada. É um ótimo exemplo. Cara, assim, você desenhar quem é o teu cliente. Tem uma coisa que eu pensei aqui também agora, uma marca gigante, né? Eu acho que tá entre uma das marcas mais valiosas do Brasil, que ela mudou o brand mesmo, é o Itaú, né, cara? Itaú, assim, banco não é bem visto por ninguém, certo? As propagandas do Itaú falam de tudo, menos de dinheiro. Exatamente. Que é a mercadoria do banco, é dinheiro. Então, ele empresta dinheiro, ele cobra um juro e vive dessa diferença. Então, o que acontece? Essa mudança que o Itaú fez, eu como espectador dessa mudança, é nítido. Aí você, às vezes, para ver a propaganda, tem um texto lá da pessoa falando, o cara tá vendendo dinheiro, que é uma coisa árida demais. Vender dinheiro é uma coisa muito árida. Do mesmo nicho do Mastercard, existem coisas que o dinheiro não compra. Exato. Era exatamente isso, né? É tipo, você não vai ter problema. Dinheiro é solução. Isso. Eles trazem essa... sem falar isso expressamente, mas em quê? Em imagens, em coisas que são intangíveis, momentos com a família, para dizer o seguinte, vai viver sua vida, a gente quer que você seja feliz e pode deixar que dinheiro não é o problema, né? Agora, assim, a gente está falando de casos de empresas muito grandes e tal, investimento e tal. Como que uma empresa pequena, e aí você pode até pegar talvez o exemplo do seu próprio mercado, se você achar que vai encaixar bem aqui, como que uma empresa pequena, alguém que está começando, pode começar a investir nessa gestão de marca sem que ela gaste rios de dinheiro no início? Assim, começar aos pouquinhos construindo essa percepção que ela quer. Você chegou a comentar no início um primeiro passo, que foi a questão de fazer uma pesquisa e tal, entender se o que ela quer comunicar é o que está sendo percebido e o que dá para fazer a partir daí sem ser um caminhão de dinheiro de investimento aí. O mais importante é que todo mundo que quer pensar e construir uma marca ao longo do tempo, a partir de agora, para o longo prazo. Porque eu sempre falo que construção de marca não é só longo prazo, porque a gente tem que existir, vender, se sustentar hoje, né? Então, existe muito até quando se você parar para estudar sobre branding, tem muitos livros e muitos conteúdos que você enxerga sempre falando, alinhando o branding ao sempre o longo prazo. E eu falo, cara, peraí, mas as pessoas têm que vender. Não adianta, eu não consigo pensar em longo prazo se eu não estou respirando e pagando minhas contas hoje, né? Mas quando a gente aplica, independente, Rafa, do tamanho do negócio, tá? Quando eu falo assim, quer começar? Vamos fazer? Entenda que você vai ter que investir. E aí a pessoa fala, investir? Eu falo, não tem dinheiro? Beleza, não tem problema. Então você vai investir seu tempo. Porque tempo também é dinheiro. Se você tem dinheiro, você compra tempo. Não é verdade? Então, se você não tem agora um investimento financeiro para fazer, e tudo bem, todo mundo começa de algum lugar. Quando eu construí minha empresa, eu também comecei desse lugar. Vocês também, né? Mas se você não tem, então, o dinheiro para investir, você vai ter que investir seu tempo. Quanto tempo? Depende da sua disponibilidade. E isso que a gente falou aqui, o exemplo de você fazer o questionamento ali na loja, parar para tomar um café com o cliente. Isso é ação estratégica para você construir marca. Então, você entende? Mas é gratuito, gente. Você parar para tomar um café com o cliente
No máximo, você vai pagar o café para ele. Sabe? Mas é tempo e você vai ter que investir esse tempo. Então, hoje, eu puxando mais uma vez sardinha, né? Eu sempre falo da importância da internet também para isso. Não é mais a internet tá chegando aí. Não, é o presente. Então, é como se a gente estivesse falando assim, se a sua empresa não está na internet, ela não existe. Hoje, quando você vai comprar qualquer produto de qualquer loja, qualquer marca, quando você vai contratar qualquer profissional, seja um médico, seja um advogado, seja um consultor financeiro, você vai jogar o nome dessa marca, seja corporativa, seja pessoal, no Google, na internet, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no YouTube. Você vai jogar. E se ele não tiver, se essa marca não tiver na internet, você vai desconfiar dela. Isso é fato. Você vai falar, não sei não. Acho que esse negócio não existe não. Então, hoje a internet ela também existe como uma forma menos custosa, porque é de graça, é gratuito. Você fazer uma página no YouTube, né? Um canal no YouTube, uma página no Instagram, é gratuito. Por isso que eu falo. Mas precisa de... Se você não tem como investir agora, investe seu tempo, sabe? Conversa com as pessoas na internet, produz conteúdo, porque isso já vai fazer com que você consiga colher pequenos resultados financeiros para poder reinvestir na tua marca. E aí sim você começa a jogar, né, as ferramentas para começar a acelerar esse crescimento, né? Então, vocês quando começaram a pensar, não, eu quero construir, quero fazer com que a Suporte seja uma marca influente, disruptiva, inovadora no mercado. Talvez vocês não tinham tanto investimento para branding, para marketing, quanto vocês têm hoje. Vocês precisaram começar pequeno nesse investimento para depois ir colhendo frutos positivos financeiros para ir reinvestindo. E é assim, todo pequeno negócio precisa desse investimento, ou de tempo ou de dinheiro, tá? Mas não é difícil, gente. É você querer muito mesmo, sabe? Desejar construir uma marca relevante. É o que você falou aí, é o seguinte, vou botar aqui bem no ramo que eu trabalho, que eu fico muito na rua. Cara, tem algumas coisas básicas que as pessoas não fazem no dia a dia do negócio. O primeiro é ouvir o cliente, né? O cliente é o centro aí do negócio. Eu acho que vou ser bem radical. Na América do Sul, a gente não coloca o cliente no centro das atenções. O anglo-saxão, acho que é melhor que isso, né? Assim, o europeu, vou dizer o europeu, eles são melhores do que isso, do que a gente. Eles colocam, aí você observa o que o cara quer e vai fazendo adaptações. Assim, quem tem loja, ele já tem. O cliente está entrando, tem informações. Cara, eu sempre já repeti, vou ser repetitivo. O que eu falo? É limpeza, arrumação de loja. Tem loja que é muito pesada. Às vezes uma lâmpada a mais. A gente não está falando de... não digo nem comprar uma lâmpada. Se o cara for muito suvina, é trocar uma lâmpada de local. Uhum. Entendeu? É só isso. E são coisas básicas, entendeu? Às vezes eu vou em lojas que é bem desconfortável, que o balcão baixa no meu peito. Então, assim, o balcão já é uma antepara que divide... Já separa, já separa, como essa mesa que separa aqui a gente aqui. Aí o cara coloca um balcão extremamente desconfortável, então você já está recebendo mal a pessoa. Será que ele perguntou a alguém para fazer aquele balcão? Será que o cliente dele quer aquele balcão na altura do meu peito em pé? E eu não sou um cara muito baixo? São várias coisas que as pessoas podem perguntar. Uma oficina mecânica, às vezes você entra no auto center, principalmente quem tem auto center grande, tá me ouvindo aqui agora, você entra com o carro, tu fica perdido, ninguém te recebe, entendeu? Ninguém te recebe. Aí daqui a pouquinho, Pô, o que você quer? Não, nem sabe o seu nome, né? O que você deseja? Mas você já andou dentro do auto center, tá meio perdido, não sabe se poderia parar o carro ali em outro lugar. Tem que ter uma pessoa para fazer a primeira recepção, uma triagem, até para te deixar confortável, entendeu? Te recepcionar. Tô falando assim, auto center grande com estrutura. Não é auto center pequeno, não. O cara que tá começando agora, não. São coisas muito básicas que as pessoas esquecem de fazer. E eu acho que isso é brand, né? Total. Total, né? Todo ponto de contato que você tem com o seu cliente dentro do teu negócio é uma oportunidade de construir marca. Seja esse ponto de contato físico, seja e offline, né? Seja digital. Então, quando você parte do pressuposto, não, eu tenho uma percepção desejada. Vou dar um exemplo prático para vocês aqui.
eu quero que a minha empresa eu quero que o meu auto center ele seja reconhecido como um auto center receptivo, próximo, humanizado, onde a gente não... Olha o meu diferencial, não é agilidade. Meu diferencial primordial não é agilidade. Você vai deixar seu carro lá, ele não vai ficar pronto em 10 minutos. Mas você vai chegar aqui, você vai ter uma sala de espera com Wi-Fi. Você vai ter uma poltrona para você sentar, ficar esperando, tomar um café, eu vou te servir um biscoitinho, eu vou te servir alguma coisa. Eu vou conversar com você enquanto o seu carro está sendo avaliado. Então, assim, você vê que é um outro diferencial. Tem gente que vai querer ir lá e tem gente que não, que vai preferir agilidade, que o carro esteja pronto em 10 minutos. Mas então, aí você entender qual cliente, com quem você está lidando, né? Qual cliente que é o teu cliente ideal, tá? Mas a partir do momento que o cliente chega, tem o primeiro contato, você já tem que garantir que esse primeiro contato vai gerar a percepção humanizada que você deseja. Trazendo para a prática. Vou agendar uma ida lá, vou levar meu carro no auto center. E aí eu vou entrar em contato pelo WhatsApp. A primeira coisa que eu tenho ali é uma barreira de comunicação, porque ele colocou um chatbot para falar comigo, eu não consigo avançar para dizer o que eu quero, qual é o problema do meu carro, e fica aquele chatbot infinito me perguntando qual é o ano, qual é não sei o quê, qual é a cor, aonde você mora, da onde você veio. Aí fica 5 minutos, 10 minutos de chatbot e não chega no meu atendimento, né? Eu não consigo falar com alguém. Eu não tenho como ter como grande diferencial da minha empresa um atendimento humanizado. Não tem como. Eu posso ter um atendimento eficiente, prático, moderno, atual, né? Inovador, mas humanizado ele não vai ser. Então, assim, primeiro contato com o cliente já tem que passar a percepção desejada. E aí, uma outra coisa que as pessoas esquecem. Conquistei o cliente vai lá e vai comprar. O que você faz ao longo dessa jornada é tão importante quanto o que você fez para botar o cliente para dentro. A maneira como o cliente vai finalizar o serviço com você é tão importante quanto o que você fez para prospectar ele. Porque as pessoas querem assim, bota cliente para dentro, chama cliente, investe em marketing, vambora. Mas esquece em todas as pontas dentro do negócio. Não, tem muito lugar que é assim, você para comprar o atendimento é espetacular, depois você pagou, virou nada. Ninguém te atende direito, ninguém te responde rápido, quando responde vem de má vontade. E isso que você falou desse contato que faz é uma reciprocidade muito grande. A forma que você se apresenta é a forma que o cliente também te trata. Você falou isso mais no início. E aí eu fico pensando às vezes principalmente oficina, que o dono às vezes fica assim, cara, eu não consigo... O cliente reclama de tudo, aí pô, se eu não consigo nem aumentar um pouco o meu preço e o cara já reclama. Pô, às vezes você tem um ambiente que não mostra nenhum dos atributos que você gostaria que o cara percebesse. Como você falou, às vezes não tem na estrutura física mesmo assim, o mínimo. Então o cara olha, ele não consegue ter olhar para você e perceber nenhum atributo de qualidade, de conforto, de qualquer coisa que justifique para ele que seja um aumento de 10% na sua hora de trabalho do seu serviço. Só que o dono, às vezes, está só delegando essa culpa. É o cara que não está percebendo. Ele não entende que é ele que não está, num primeiro momento, fornecendo uma experiência diferenciada, entendeu? Mas a gente vem para um ponto aqui, dentro do processo de branding, de gestão de marca, seja ela corporativa, seja ela pessoal, que é a da autorresponsabilidade. Então, quando você entende que você não está tendo os resultados que você quer, a culpa é sua. Doa quem doer. A culpa é de quem não está gerenciando bem a marca, a percepção. Não importa o que você está comunicando. Se você acha que você está certo ou você está errado. Não, é aquilo que o cliente percebe. Não importa, sim, sabe? Você agora falou na sua fala anterior, né, sobre a questão quando a pessoa faz contato com alguma empresa, aí cai nesses atendimentos por WhatsApp, um chatbot interminável. Aí agora um contraponto aqui. Muito louco, né? Que pós-pandemia, eu acho que é assim, a gente, por questões... A pandemia vai ser um marco nos próximos 50 anos. A gente vai sempre usar ela como um marcador... de águas, né? Um marcador de divisão até de relações humanas, né? A gente ficou um tempo isolado
por questões óbvias. E depois a gente voltou, a gente muito rapidamente se habituou a pedir tudo via telefone, via internet, usar uma série de plataformas. Você acha que nesse momento agora, você falou já várias vezes aí a palavra humanizar. A gente automatizou muito lá na pandemia, entendeu? Demais. E agora a gente já tem o quê? 4 anos que aconteceu? 4 anos. 4 anos. A gente já tem que tentar humanizar de novo. Naquele momento, a automatização foi a salvação. Sim. E agora, nesse momento, a gente teve essa curva ascendente, deve ter chegado num platô. E, por exemplo, você já não tem muita paciência com chatbot. De repente, na pandemia, a tua paciência com chatbot seria total. Porque era o que tinha, né? Era o possível naquele momento. Exato. E agora ele pode estar caindo. Você acha que a gente tem que humanizar, tem que ter uma voz humana, uma pessoa do outro lado? Porque, por exemplo, no caso do seu ramo, que é advogado, quando você tem um contencioso, você quer uma orelha para escutar o seu contencioso. Exatamente. Não quer assim, TEC 1 se for um problema trabalhista, Não. TEC 2 se for ambiental. Você não quer isso, né? Tem um ponto aí, Chico, muito bom de você ter abordado, que foi o seguinte. Apesar de eu ter falado que eu acho um saco esse negócio de chatbot, eu sou eu. E, para mim, eu vou contratar uma empresa que tenha um atendimento diferente. Mas tem pessoas que gostam dessa até hoje, independente de pandemia, né? Depois a gente até abre esse parênteses, porque esse assunto também é muito interessante. Desse comportamento social, tá? Que rege tudo, rege marketing, rege moda, rege com certeza o mercado de vocês, tá? O consumo em si, né? Mas quando a gente fala de diferencial, a gente tem que entender que não existe uma regra de diferencial. O Rafa trouxe um ponto muito legal, que não importa o que você tem, mas você tem que ter um atributo. Você tem que ter alguma coisa, você tem que ter, tem que fazer de diferente. Seja mais rápido, seja mais humano, seja mais bonito, seja mais organizado. Escolha uma batalha, sabe? Você não precisa atender de cara, puxando aqui o gancho do pequeno empresário. Você não precisa atender todos os requisitos para você já começar a construir uma boa marca. Escolhe uma batalha para lutar, mas aí escolhe e vai fundo nessa batalha. Então, por exemplo, tem escritório de advocacia, trazendo para o meu mercado, que atende, que faz a primeira triagem com chatbot. E aí você vai ver quando se fosse meu cliente, vamos lá, se fosse meu cliente, eu ia perguntar, você está atendendo com chatbot? Primeiro, esse chatbot está eficiente? Porque o chatbot ele tem que trazer eficiência e agilidade. Segundo, a percepção que você deseja do teu escritório é uma percepção de negócio maior, de soluções rápidas, de praticidade? Porque o chatbot é muito bom quando você também quer uma coisa mais prática. Você não quer ficar ali conversando com alguém, contando o teu problema. Não. Aperte 1 para isso, aperte 2 para isso. Eu não sou fã do chatbot às vezes, mas tem vezes solução de quando eu tenho que ligar para banco. A pessoa já está no meio da frase ainda, eu já estou apertando 2. Porque resolver problema com banco, para mim, é um saco. Então, eu já quero um chatbot lá na ligação, já aperte 1, já aperte 2. E tá tudo certo, entendeu? O mais importante existe cliente para todo tipo de atributo, para todo tipo de diferencial. E não existe um certo e errado. Assim como, e é uma coisa que eu falo muito para clientes meus de escritórios de advocacia, porque advogado acha que preço é sempre um problema. Você nunca pode... Seu diferencial nunca pode ser preço, você tem que querer cobrar mais caro. Eu falo, depende do teu modelo de negócio. Depende. Às vezes o preço vai ser um diferencial e tá tudo bem. Entende? Só que você tem que definir. Tá, beleza. Então o teu preço é o diferencial? Então as ações têm que ser estratégicas para comunicar que o teu preço é diferencial. É oferta, é promoção, é Black Friday. É isso, vamos embora. Vamos mergulhar no preço como um grande diferencial do negócio. Olha, o meu preço não é o meu diferencial. Então, vamos trabalhar outro atributo. Para quê? Porque aí, quando você sai do preço, para subir o preço, você tem que agregar valor. Não adianta. Mas como que você vai agregar esse valor? Aí, o valor que você vai agregar tem que ter a ver com o seu diferencial competitivo.
Se o meu diferencial é o meu atendimento, eu vou focar nas minhas ações estratégicas para melhorar o atendimento do meu negócio. Eu vou focar num atendimento mais humanizado. Eu vou botar pessoas para falar bem no telefone, vou botar vendedores que falam bem. Eu vou promover treinamentos internos dentro da minha empresa de oratória para que os meus vendedores falem bem, porque o meu atendimento tem que ser o meu diferencial, sabe? Então é isso, é você escolher uma batalha e entender que não existe uma batalha certa ou errada. Entendeu? Mas tem uma batalha, né? Tem uma batalha. Você tá falando isso, eu tô lembrando de uma conversa que eu tive um tempo atrás com um dono de auto center, que ele tava com um problema que ele que tava criando e não tava percebendo isso. Tava cheio o tempo inteiro, então agenda lotada. Às vezes ele chegava ao ponto de ter que recusar com certa frequência, recusar alguns atendimentos, porque a oficina não tinha mais espaço físico para receber carro. Só que ele, ao mesmo tempo, tinha um preço competitivo, sempre era para ser, até então a estratégia era ser o preço competitivo, só que ele também queria ter um ultra atendimento e acolhimento ao cliente, só que não estava batendo. Isso não tem como, cara, você não tem tava como você encaixando, ser né? o melhor desses dois mundos no mesmo negócio, com espaço físico limitado, com mão de obra limitada. Então, nitidamente, tinha que ser feita uma escolha ali. Beleza, se ele quisesse seguir no lado desse manter o preço mais barato que existe, ele, pelo lado do atendimento, ia ter que fazer coisas mais ágeis e que desse escala ao atendimento e automaticamente seria menos personalizado, menos atenção a cada cliente, né? Menos individualização. Ou ele ia seguir para o outro lado, ia dar um ajuste no preço dele, ele ainda assim ia estar com a oficina cheia, mas a fila ia reduzir, mas a oficina continuaria cheia. Ia dar mais atenção a todo mundo, ia dar um atendimento muito melhor. E aí, isso clareou na cabeça dele. Realmente, eu preciso entender pro lado que eu vou. E, enfim, depois ele seguiu o caminho dele. Mas o que falta, às vezes, eu acho, é clareza de olhar para o que está acontecendo e escolher... Vamos usar esse nome que a gente está falando aqui. Escolher qual batalha você quer vencer, né? Para que a sua marca seja o que você quer que ela seja, né? O que você quer que ela seja percebida. Mas isso aí é difícil. Por exemplo, a gente já conversa isso muito lá internamente nas Forte. Às vezes... apresentam a gente alguns modelos de negócios novos lá, mas sim, a vontade de fazer é muito grande. Mas aí cai naquela frase, qual é a batalha que a gente vai escolher? É isso. Essa decisão não é fácil, não. Por isso que tem que ser muito pensado, conversado. Se a pessoa tiver um gerenciamento de marca muito tranquilo e muito sedimentado, as decisões acho que saem com mais tranquilidade, né, Paulo? Com certeza. Todo dia, um dos grandes benefícios de você pensar na tua marca como de uma forma estratégica é reduzir o esforço que você faz para tomar decisão, né? Lá no início do podcast eu falei, todos os dias a gente já acorda tendo que tomar decisão. Seja assim, acordei, que pasta de dente que eu vou usar, sabe? São milhões de decisões que a gente toma ao longo do dia. Então, tudo que a gente puder fazer para facilitar essas tomadas de decisão ao longo do nosso dia é muito positivo. E fazer uma boa construção de marca, ter ali diretrizes, né? Para onde que a gente está indo. Então, vai ser muito mais fácil tomar uma decisão. Seja para sua comunicação, seja para o teu negócio, né? Por exemplo, quando a gente fala de... Hoje em dia, né? Há muitos anos até, negócios fazem marketing de influência, por exemplo, para potencializar. O que é marketing de influência? Você contrata um influenciador, uma pessoa, para representar como se fosse uma voz da sua marca, né? Para representar a tua voz perante o público da tua marca. Seja a tua marca, né? Principalmente marca corporativa aí, que aí você vai trazer a figura de um humano para dar voz para isso. E aí, quando você contrata um influenciador, por exemplo, se você não tem uma diretriz muito certa da tua marca, pode ser que o influenciador, a campanha, né, o marketing, o investimento financeiro que você fez para aquilo, vá por água abaixo. Porque às vezes ele vai se comunicar com um público errado, às vezes o tom de voz que ele vai utilizar não vai ser o tom de voz que vai fortalecer a tua marca, sabe? Então, se você não tem essas diretrizes, as decisões ficam muito mais custosas ao longo do dia, sabe? E tem um ponto também muito interessante quando a gente fala eu gosto de falar que o gerente de marca, né, o diretor de marca de uma empresa, é como se fosse o compliance da empresa. É o compliance da marca, porque é aquela pessoa que vai guardar a percepção que você está construindo, sabe? Então, é como se fosse assim, hoje na suporte.
Poxa, vocês sabem para onde vocês estão caminhando. Vocês têm essa visão de curto, médio e longo prazo. Tem que ter uma pessoa que vai guardar essa percepção, que vai zelar por esse objetivo. Porque senão é muito fácil se perder ao longo do caminho. Principalmente quando a gente está falando de venda. Principalmente. Porque a gente sempre quer vender. A gente sempre quer vender mais. Sabe? Então, por exemplo, a minha empresa é uma empresa, é uma agência boutique. Eu não tenho... O meu diferencial não é a minha escala, é a minha quantidade de clientes, né? E sim, agregar sempre melhores e maiores soluções para os clientes que eu já tenho. E aí a gente vai construindo, né? Aumentando o que a gente chama de lifetime value, né? Que é esse longo prazo que você tem aí vendendo sempre para o mesmo cliente. A gente adotou isso como estratégia. Pode ser que amanhã a gente mude, mas por enquanto a gente tem isso como estratégia. Então, quando a gente tem uma empresa pequena, as estratégias que a gente toma de venda são completamente diferentes se a gente tivesse uma empresa prezando pela quantidade. Então, novembro tem Black Friday. A minha empresa não tem Black Friday. A gente não faz promoção. Por quê? Porque o meu diferencial não é preço. Mas se o preço tivesse sempre errado como diferencial, porque a gente acha que não pode competir por preço. Esses sites aí da China, AliExpress, né, Shopee, tava tudo falido, né? Vamos lá. E não, estão gigantes. Cada vez mais a gente tem empresas gigantes. E por que são gigantes? Porque vendem muito barato. E estão aí gigantes, o negócio prosperando, dando muito certo. Então, o preço não é sempre ruim. Só que ele tem que ser estratégico, né? Tem que ser pensado para o público. Então, tem todas essas questões aí que tem que escolher um atributo e mergulhar nessa batalha aí que a gente está falando. Porque você falou uma coisa muito interessante sobre esses sites aí. O cara escolheu o público que ele quer atingir. Tem muita gente que não compra nele. Tem milhares que compram neles, mas tem um público enorme que nunca nem passou por ali, que é atendido por outro tipo de negócio. Assim, é o modelo, você escolher, e aí realmente é uma decisão que o cara tem que... lá o empreendedor, o cara que está montando agora, cara, aqui é o caminho. Agora, como é que eu pego essa rua e pavimento? Aí, profissional igual a Paola, né, Paola? Para ajudar, né? Exatamente. Hoje a gente vê vários negócios, assim como a gente aqui na Suporte, colocando à frente da comunicação os próprios sócios da empresa. E a gente está vendo isso em algumas oficinas, tem acontecido bastante. A gente tem um exemplo gigante no mercado de venda de carro, que é o Tecar, que virou um fenômeno na internet há uns anos atrás e um dos maiores vendedores de carro do Brasil. E a gente sabe o quanto isso acelera o crescimento de alguns negócios, né? Você acha que isso é uma estratégia que pode servir para todas as empresas? Eu acredito que sim. Mesmo que você, no início, né, não queira estar à frente como uma imagem da empresa, ou que você, ao longo da construção da tua marca empresarial, você não queira personalizar, tá, essa marca, ou seja, se você sair ou se você vender a tua empresa morre porque as pessoas vão saber que você não tá mais ali, né? Então, é muito legal você ter uma pessoa, né, vendendo essa marca, mas ao mesmo tempo eu entendo também quem gosta de construir uma empresa despersonalizada e tá tudo certo. Mas hoje em dia, em algum momento, o cliente, o público dessa empresa, dessa marca, vai cobrar a comunicação com uma pessoa, sabe? Então, lembra que eu acabei de falar da estratégia do marketing de influência? Quando você pensa aí numa empresa gigantesca, vamos lá, na Amazon, né? Você tem a figura do Jeff Bezos para as pessoas comprarem a ideia, comprarem os valores, se conectarem com o que ele fala, principalmente comprarem a história dele e a história da marca. Vou voltar aqui, acho que é pela 4ª vez. As pessoas não querem que você venda para elas, mas elas estão doidas para comprar de você, né? E como que você, ao longo do tempo, gera esse desejo sem ficar vendendo? Traz conexão, traz história, traz valores, traz missão da empresa. E quando a gente personaliza isso, faz muito mais sentido, né? Você colocar um ser humano na frente de uma marca, você faz com que os clientes, o público em geral, se tenha um ponto de conexão.
Porque não adianta. A marca pode ser super humanizada, mas ela é uma marca. Ela é uma empresa. Ela é fria. Tem que ter alguém para humanizar esse contato. E as pessoas hoje em dia querem conversar. Elas querem olhar para o Chico, elas querem olhar para o Rafa e querem estar aqui conversando, entendendo mais de suporte, falando do negócio. Elas querem isso. Vocês devem sentir isso com os clientes de vocês, né? Então, é muito importante que os donos das marcas hoje, donos das autopeças, entendam que, por mais que ao longo do tempo eles queiram e seja estratégico eles despersonalizarem essa marca corporativa dessa marca pessoal, se ele trabalha também a marca dele de forma estratégica, se ele traz boas percepções, se ele comunica o estilo de vida que ele tem a possibilidade de fidelizar muito mais os clientes da empresa dele. Então, hoje, você ter uma marca pessoal forte potencializa o teu negócio, né? Isso aí posso trazer para vocês, assim, uns 10 cases, né? De pessoas que são marcas fortes e que potencializam negócios que são tão grandes quanto, sabe? O Jeff Bezos é um exemplo maravilhoso. Não, no nosso mercado tem vários exemplos, às vezes, não só de oficina, mas de loja também. A loja do fulano, oficina do fulano. Assim, o cara, assim, ele já é a marca por trás do negócio. No offline, ele já é percebido assim. E só que a pessoa tem muita dificuldade em fazer essa migração para o digital para dar escala a isso, né? Dar voz a isso. E eu entendo perfeitamente. Eu passei meses para convencer o Chico para a gente fazer esse podcast aqui. Mas depois que começou, ele gostou, né? É porque assim, é muito difícil você estar aqui, né, gravando, não é fácil ficar se expondo. Nós gravamos aí um com o Beiran. Beiran, te agradecer de novo aqui pelo convite e pela hospitalidade lá em São Paulo. Não vou trocar mais seu nome, fica tranquilo. Nem a empresa. GB. Mas ele falou uma coisa muito interessante lá no podcast, é se expor, né? A gente tem muito medo de ser julgado, de se expor. Isso aí deve dar muito... Assim, eu tinha um pouco de resistência. Por exemplo, advogado, eu acho que nem tanto, porque o cara aí no tribunal do júri tem que defender, o cara já tem que ser um atorzinho. Mas tem muito. Advogado é muito difícil, Chico. Tudo eles acham que vai descredibilizar. É porque ele lida com uma coisa que não é palpável. Porque é o seguinte, você está defendendo tem um contencioso muito grande. Não é que o juiz ele, em tese, ele tem que... Direito é forma, ele tem que julgar na letra fria da lei. Eu sei que nem sempre isso é assim, mas isso aí já é outra para outro podcast. Outro podcast. Não é sempre assim, mas ele tem que julgar a forma. E ele tem que apresentar aquilo de uma maneira muito convincente, né? E o barato do direito é o seguinte, o cara monta uma hipótese ou uma tese em cima de uma lei que já existe, ele consegue ele reinterpreta a lei, que é sensacional, cara. O lindo do direito é isso. Na verdade, ele é um grande vendedor, né? Ele é um grande vendedor. Gente, quem não é? Não, mas assim, tem algumas profissões que o advogado é uma. Ele vende, se ele souber, ele consegue vender uma nova interpretação total de uma palavra. Uma coisa que já existia, já era consolidada. Aí ele cria uma jurisprudência que muda tudo no futuro. Isso é sensacional. Mas assim, a questão do se expor, que esse foi um dos meus problemas, e o que o Beiran falou muito bem, ele falou, cara, eu tinha que fazer, botei a cara, e aí ele falou um palavrão que eu não vou repetir aqui, e dane-se o julgamento. É isso. A palavra que vocês sabem, o que ele falou. Mas é verdade, acho que a dificuldade de qualquer profissional, quando vem pro digital, é o medo do julgamento. No início fica ruim, entendeu? Mas as coisas vão melhorando, você vai melhorando, e quando vê, você tá fazendo um negócio legal. É exatamente isso, é difícil romper essa barreira. Só que a grande questão é que a gente, principalmente, só conseguiu mudar isso na hora que a gente enxergou isso aqui como trabalho. Porque até então as pessoas olham, quem não está ainda fazendo esse trabalho, olha para a rede social e encara como, vou fazer um videozinho. Não está enxergando a potência que isso pode ser para o comercial da sua empresa, para o resultado da sua empresa. Então, quando você olha como trabalho, você vai ter que executar essa tarefa assim como qualquer outra tarefa que você não goste muito de fazer no seu trabalho. Até que você passe a gostar ou só simplesmente se sinta confortável, né? Eu, por exemplo, aqui no podcast, no início, eu estava um pouco desconfortável nos primeiros.
Mas eu sempre gostei. E hoje em dia eu não tenho mais esse desconforto e gosto de fazer. Então, para mim, óbvio que eu ainda entendo que isso aqui é trabalho, mas fica muito leve. Eu fico doido pra gente marcar logo um episódio e conseguir gravar mais aqui e tal. Porque a gente sabe o quanto isso pode trazer resultado pra gente lá na frente e é algo super agradável de fazer, né? Assim, esse negócio de se expor, já tem clientes nossos que fazem, tem uns 3 ou 4 aí, que a gente não vou citar o nome para não ser injusto com ninguém. E você observa, quando você vai lá no Instagram, de graça, é um celularzinho, o cara não tem nada demais, ele já tá passando alguma coisa, aí você vê que a coisa vai evoluindo, vai melhorando. Aí eu teve um nosso que já contratou uma social media, a qualidade do vídeo já aumentou, e ele em nenhum momento ele tá vendendo serviço. Assim, ele não tá, ele tá vendendo valor. Exato. Claro, faça isso no seu carro, faça aquilo, se previna. Lógico que ele tá mostrando a marca dele ali pro cara procurar esse profissional. Mas tá fazendo brand o tempo inteiro. Mas no início, assim, igual a gente aqui, a gente começou muito devagarinho, a coisa foi melhorando. Hoje a gente tem uma agência de marketing, mudou até a comunicação, tem um padrão, é muito mais bonito, muito mais elegante. Isso aí é inquestionável. Mas no início não foi assim, a gente fazia lá internamente, seja o que Deus quiser. Vamos embora, o negócio era se comunicar. Isso aí. Mas o principal é que quando a gente começou, e aí conectando com o que a gente falou lá no início, por mais que não houvesse ainda naquele momento investimento em gestão de marca, investimento pesado em marketing, a gente fazia as coisas do jeito que dava, mas sabendo onde a gente queria chegar, sabe? A gente sabia o que a gente queria comunicar. O que você falou, a percepção que a gente queria que o cliente tivesse, a gente já sabia qual era. Que a gente tinha um serviço de muita qualidade, que a gente atendia ele nas necessidades que ele precisava lá para a loja dele e tal. Então isso, com o que a gente podia fazer na época, a gente comunicava. Aí é o que o Chico falou, o resultado vai vindo e a gente vai melhorando, vai investindo mais e tal. E hoje isso proporciona a gente poder ter os projetos todos que a gente tem, ter esse aqui. Então é uma evolução. Eu acho que não adianta, se a pessoa olhar com tudo isso que a gente falou e, por exemplo, olhar o que a gente faz hoje na Suporte, pode parecer uma realidade muito distante de um cara que está começando uma loja. Mas ele tem que entender que existiu um começo e foi uma escadinha, foi um degrau e é assim que tem que ser mesmo. Sempre tem. Eu vou falar um negócio aqui que é muito louco. Eu conheço um montão de loja que não é ainda informatizada. Trabalha na offline de fato. No papelzinho. No papelzinho ainda. Tem, mas é o seguinte. Mas tem gente que está no papel e ele é organizado. O dia que ele informatizar, essa organização vai lá para o computador, que vai acelerar. A única coisa que vai acontecer é que as informações vão vir de forma mais acelerada. Quem é desorganizado, eu sempre digo, a informática acelera a velocidade da cagada dele. Entendeu? Só isso. Mais nada. É a mesma coisa o seguinte. Tem gente que você deve chegar pessoas lá para fazer consultoria com você, que o cara tem uma ideia sólida, ele só não sabe como executar. Entendeu? Aí tem que ter o profissional. E tem gente que não tem nada. Você vai ter que construir a marca dele do zero, que o cara, ele é até um bom técnico na parte de direito, mas ele não sabe vender a imagem dele. E tem gente que já tem tudo ali sedimentado, como você falou dessa sua cliente, a primeira, que ela tá de boa, tá fazendo aquilo que ela sempre fez, só que em uma escala absurda. É um negócio dentro do negócio. De repente ela nem sabia que ela tinha capacidade de passar aquele conhecimento que está represado dentro dela adiante e formar novos profissionais, multiplicar, e aquilo ela está monetizando. Total. E existe uma questão aqui que a gente está falando, que é essa... Desde pegando o gancho lá de trás, desse medo de aparecer, medo de ser julgado, vergonha também, né? Porque a vergonha, no final das contas, é isso. Você ficar com medo de alguém falar alguma coisa sobre a tua imagem, sobre a maneira como você está se expondo, né? Porque a gente, na nossa formação, vamos lá, na nossa construção de vida pessoal, profissional, a gente sempre escutou dos outros, né? Que a gente tinha que agradar as pessoas, né? Então, quando a gente se expõe e ainda mais, quando a gente abre a boca para falar, naturalmente o que a gente vai falar vai agradar alguns e vai desagradar outros. E fazer essa gestão também de comunicação é você entender isso, internalizar que você não vai agradar todo mundo e que não agradar todo mundo também faz parte da sua estratégia de branding. Porque quando a gente fala de se posicionar, de dar uma opinião sobre algo, né? A gente está assumindo a bronca de agradar e desagradar.
E isso é muito importante para a construção de uma marca forte. Porque não dá hoje, 2024, para você ter marca forte, não dá para você ficar em cima do muro. Então, resgatando tudo aquilo que a gente já conversou. Atributo. Qual é o teu maior diferencial? Ah, é esse. Eu vou escolher minha batalha e eu vou seguir firme nela. Eu vou desagradar em um monte de outra coisa. Mas a minha batalha é essa aqui. E é aqui que eu estou me posicionando. Esse termo, posicionamento de marca, é a maneira como você está encaixado ali dentro do mercado. Qual é o teu diferencial? Ah, eu vou no fulano de tal porque ele me entrega isso aqui. Pronto, é a maneira como você está encaixado dentro do seu setor. Isso é posicionamento. Por isso que é tão importante você entender que tem responsabilidade, tá? Ao longo do tempo, você vai se arrepender de não ter começado antes. Isso aí é fato, tá? Fato. Você vai falar, putz, se eu soubesse que um ano depois de ter começado eu ia estar aqui super à vontade no podcast, eu teria começado esse podcast há 2 anos atrás, 3 anos atrás. Não é verdade? Com certeza. Então, se você está começando hoje, você já está começando atrasado, né? Vamos lá. Mas tem que começar. E eu sempre comparo o ato de começar a fazer essa gestão estratégica de comunicação também, de imagem, principalmente quando a gente fala de rede social, né? De internet em si, eu sempre comparo com o meu medo de avião. Eu tenho pavor de avião. Assim, Rafael sabe. Pavor de avião. Mas eu sou alucinada por viajar. Se tem uma coisa assim que eu amo do fundo do meu coração é viajar e conhecer novos lugares. Quando eu viajo de avião, quando eu vou escolher um lugar para viajar, né? Eu nunca penso na dor que vai ser o meu processo dentro do avião, porque eu sei que vai ser horrível para mim. Mas a vontade de chegar no lugar é tão grande, que eu passo por esse caminho doloroso, porque eu sei que no final eu vou chegar no lugar onde eu quero. E isso tem tudo a ver com construção de marca. Porque construir marca é dizer não para um monte de gente, é desagradar um monte de gente. E esse processo nem sempre vai ser mamão com açúcar. Se posicionar também pode ser doloroso. Só que você está enxergando lá na frente os resultados que isso pode te trazer. Então você vai enfrentar esse voo. Não é que vai ser mais leve, mas com muito mais confiança, sabe? Eu sei que vai valer a pena. Eu sei que eu vou chegar onde eu quero, então eu vou passar por esse processo chatinho mesmo de passar. Uhum. Então, eu sempre comparo. Para mim, assim, a melhor comparação do processo de branding é o voo da Paola de avião. E Rafael junto quando ele tá comigo, né? Porque é doloroso para ele também. Pô, esmaga minha mão, suando frio, uma confusão. A gente tá se caminhando aqui já pro final, mas antes, até aproveitando isso que você falou, imagino que as pessoas devam ficar muito... Alguns que têm vontade de avançar mais nesse trabalho, entender como eles podem potencializar a marca deles e o negócio deles, seria legal você aproveitar e explicar aí de forma até mais enxuta como que funciona, se alguém tiver interesse em conversar com você aí, fazer algo mais digo, não é rápido, não dá para dizer, né? Mas algo como um programa mais enxuto para poder começar essa gestão de marca. Antes até de divulgar um pouco do meu trabalho, eu sempre me policio na hora de falar de branding. Para quem não entende nada de branding, a gente está partindo do pressuposto que ninguém entende nada de branding que a gente está ouvindo aqui. Porque muitas vezes esse papo fica abstrato. É lindo, mas fica abstrato. Então eu sempre, antes até, né, de falar como que vocês podem me contratar, vamos lá, eu vou entregar uma coisa que é de graça e que já vai ajudar muita gente a começar, tá? Quando a gente fala de construção de marca, desde o início a gente está falando que construir marca é construir percepções positivas ao nosso respeito e falando do nosso negócio. E quando a gente fala de percepção, né, visão do que eu tô vendo, né, o que eu tô sentindo quando eu dou de cara com esse verde, tá? A gente já tem percepções sobre as coisas. Só que a gente não para pensar nas nossas percepções. E o que as coisas, tá? O que a comunicação gera na gente. A gente não para pensar nisso.
E um primeiro exercício para você começar de forma gratuita a fazer a sua construção de marca estratégica é você entender o que você sente quando você encara a comunicação de outra marca. Vou dar o exemplo do verde aqui. Quando eu olho para um verde mais limão, eu penso numa marca moderna, tá? É diferente de um verde escuro, de um verde musgo, né? Então, você vê que é um elemento visual que me gera uma percepção. Por quê? Porque isso aqui tem todo um processo neurológico aqui que acontece dentro da minha cabeça quando eu enxergo uma cor verde-limão. Eu sei o que eu sinto quando eu vejo um verde-limão, tá? Se eu quero passar, por exemplo, esse tipo de percepção na minha comunicação, eu quero também ter uma marca inovadora e tal, eu vou começar a pensar, cara, como é que eu posso me apropriar desses elementos que eu já entendo, que eu já vejo na minha comunicação. Não tô dizendo para você que quer passar inovação, copiar o verde da Sport, não, tá? Mas é para você começar a entender as percepções que vocês sentem ao longo do dia. Poxa, eu tive contato, fui num restaurante, o atendimento foi assim. Pô, eu me senti super à vontade, nananã. Percebe por quê? O que te deixou à vontade? Foi o cheiro do restaurante? Foi a roupa que o garçom estava usando? É a textura da mesa? Poxa, era uma mesa de madeira super rústica. Tudo é sensorial, né? Tudo é sensorial. Então, o que você pode fazer para já ir percebendo essas coisas e ir se apropriando dessas sensações? Ah, eu quero passar uma sensação de acolhimento na minha loja. Poxa, eu acho que o balcão pode ser um balcão rústico. Eu quero que a minha loja tenha significado histórico, né? Porque eu tenho isso como um valor na minha empresa. É uma empresa familiar. Pô, então eu vou colocar um balcão de madeira rústica. Vou transformar a porta da casa da minha avó no meu balcão. Olha que coisa sensacional. Por quê? Porque tem história. Isso tudo vai começar a reforçar essas percepções que vocês querem gerar, sabe? Então, eu sempre falo isso assim. Comecem percebendo o que vocês sentem quando vocês estão diante de uma marca, tá? Ah, agora falar do meu... Tá, vamos lá. E aí, né? Quem quiser fazer essa gestão estratégica mais ainda de marca, primeiramente pode começar me seguindo no meu Instagram, que hoje é a minha rede social mais ativa, é @Paola Francescone. Vou pedir pro Rafa colocar aqui na descrição do vídeo o link para vocês conseguirem acessar a minha página mais fácil. E hoje a gente tem, apesar da minha empresa, né, da minha agência ser voltada para o mercado jurídico, eu também atendo como especialista em branding. Então, com consultorias individuais, em grupo, né? Faço treinamentos dentro de empresas também para treinar funcionário em relação ao posicionamento digital. Às vezes vou em empresas, escritórios, para fazer treinamento de como que os colaboradores podem postar stories, né? A gente faz isso também. E aí é só clicar também no link que tem ali no meu perfil do Instagram e entrar em contato comigo. Perfeito. Agora, Chico. Vamos lá. Chegando no final tem o quadro Mãe de Ná, né? Ah, tá. Senão não tem graça. Vambora. Ela nem sabe disso. Eu não sei. Então vambora. Com essas tecnologias, inteligência artificial, de tudo quanto é empresa, como é que você vê o papel? Eu vou fazer bem específico pro seu ramo. Como é que vai estar o advogado daqui a 5 anos? Digital. Pode terminar de falar que você ia perguntar mais alguma coisa. Porque é o seguinte, hoje está muito fácil fácil entre aspas, né? Você pegar tudo sob lei. Você joga no chat ou no Gemini, vem a resposta. Eu acredito que hoje, né, deve chegar uma pessoa com contencioso no escritório de advocacia, já praticamente dando a tese de defesa para o advogado. É isso aqui que eu quero que você escreva. Isso, mais ou menos isso. Como é que esse profissional vai estar daqui a 5 anos? Esse papo de marca, se já é importante hoje, daqui a 5 anos, vai ser assim: quem não tiver marca forte vai morrer. Porque quanto mais a gente está trazendo tecnologia para ajudar em quê, gente? Na nossa funcionalidade. Operacionalizar, trazer rapidez, agilidade, né? Tudo que a gente está falando sempre de ferramentas que vão otimizar o quê? A técnica, o trabalho. Nunca que vão substituir o ponto de conexão com o cliente. Nunca. Então,
cada vez mais esse papo de marca pessoal mesmo, tá? Não digo marca corporativa, com certeza, mas cada vez mais construir uma marca pessoal forte vai ser cada vez mais relevante. Não tô falando só para o meu mercado, Chico, para todos os mercados. Todos. Porque hoje é muito fácil, tá? É muito acessível você ir buscando. Cada vez mais você tem mais curso, mais treinamento, mais ferramentas para te dar a técnica perfeita para você executar o teu trabalho. Seja você uma empresa, seja você uma pessoa. Mas no final do dia, o teu cliente vai te escolher por outros atributos. Não vai ser porque você é o único que sabe aquela técnica. Porque você não vai ser o único. Com certeza. Tá? Então, marca pessoal é importante. Sempre foi importante, é importante hoje. Mas, assim, é fundamental para sempre. Eu acho que esse caminho realmente vai ser sem volta, porque a inteligência artificial vai fazer a técnica ser nivelada para cima, né? Total. E aí o que vai fazer a diferença é a personalidade de cada um, a forma que cada um se conecta com você, né? Chico, considerações finais sobre o episódio de hoje. Aprendi demais. Vim para cá com medo danado, estudei ontem sobre o assunto, que foi me apresentado ontem, mas foi legal pra caramba. Eu acho que eu não fiz nenhuma pergunta idiota, não. Paola, deixa seu recado final para as pessoas. Foi muito bom te ter aqui hoje. Já tentei te trazer algumas vezes. Você me driblou. Mas conseguimos. Passa aí seu recado final para a galera aí que assistiu a gente. Bom, quero primeiro agradecer pelo convite, por estar aqui me ouvindo, que eu sei que eu falo muito. Às vezes eu dou umas voltas, abro uns parênteses, mas no final a gente conclui, entendeu? Mas eu acho muito legal trazer esse tema, principalmente para um mercado extremamente cabeça fechada, tá? Eu digo isso com propriedade. O meu mercado também é bastante cabeça fechada. Eu sei que o mercado automotivo também é bastante cabeça fechada. É um mercado onde as empresas e as pessoas, né, os empresários, eles estão acostumados a lidar de uma forma e eles acham que eles nunca vão poder mudar essa forma de trabalhar. Tá? Então já é uma grande oportunidade estar aqui falando para tentar desmistificar um pouco tudo isso, tá? Esse tema. E o meu aviso, né? E o meu a minha fala final, assim, se eu puder deixar um insight, é para que vocês entendam que a marca de vocês vai muito além do que vocês fazem profissionalmente ou muito além do negócio que vocês têm. Tá? Então, no final das contas, o cliente vai comprar de vocês pelo que vocês são, pela história que vocês têm, por um ponto de conexão e identificação que vai muito além do profissional. E esse ponto é o mais especial, porque é o ponto humano, né? Que nem a gente estava falando aqui da inteligência artificial. Então, valorizem a personalidade de vocês, a história de vocês, a essência que vocês têm como empresários também. E externalizem isso sem medo, porque vai valer a pena para o negócio de vocês, financeiramente falando, ao longo do tempo. Muito obrigada. Muito bom, muito bom. Eu agradeço. Eu vou deixar aí um dever de casa para quem está assistindo a gente, que é o seguinte: volta nos pontos aqui que você ficou talvez um pouco com dúvida nesse episódio, ou algo que te gerou alguma inquietação aí pensando sobre o seu negócio, e pensa de que forma você pode adotar o que a gente falou aqui para a estratégia da sua empresa. Se você nunca parou para pensar nisso de forma mais intencional, para agora e pensa de que forma você pode se diferenciar aí dentro do seu mercado, traçando aí paralelos com o que a gente falou aqui, beleza? Então, Chico, chegamos ao final de mais um episódio. Não posso deixar de falar aqui da nossa patrocinadora Mobenzani. Você pode encontrar ela no Instagram, @Mobenzani Borrachas, beleza? Eu sou Rafael Braga, até o próximo episódio e tchau. Tchau.